cidade não é feita apenas de ruas, casas ou construções, ela é feita de histórias, lembranças das pessoas que viveram cada momento ao longo do tempo. Com o passar dos anos, nossa cidade mudou, os costumes já não são os mesmos, os lugares se transformaram e a forma de viver também acompanhou o tempo. Mas mesmo diante de tantas mudanças, as memórias continuam vivas na volta daqueles que cresceram aqui e acompanharam cada transformação. Este documentário busca resgatar lembranças, valorizando as experiências, as tradições e os relatos das pessoas que ajudaram a construir a história da nossa cidade. Agora fiquem com os relatos de moradores da comunidade, pessoas que viveram de perto as mudanças da cidade, guardam memórias de diferentes épocas e carregam consigo histórias que jamais devem ser esquecidas. Há quanto tempo o senhor mora aqui e o que te fez escolher essa cidade? Quanto tempo? Eu moro aqui há 50 anos. Eu escolhi porque eu nasci e criei aqui, né? E eu só morei 3 anos fora daqui, o restante foi aqui. Parte da minha infância foi na zona rural, na fazenda, né? Eu vim daqui em 77 e a maior parte do meu tempo foi aqui. Em 87 eu fui morar no Rio de Janeiro, voltei em 89, 90, né? E o restante foi aqui mesmo. Como era a cidade quando o senhor era mais funcionário no início? Então, quando eu cheguei aqui, só tinha aquela rua principal. Meu pai comprou uma máquina de arroz ali próximo do pé da Câmara. E a gente morava no fundo da máquina. Só tinha algumas casas, esse local que eu moro hoje aqui, era o lugar da gente armar a arapuca, da gente brincar. Tinha a Rua Velha também, tinha algumas casas na Rua Velha. Era pouquíssimas casas, não tinha nem 1 metro de asfalto, água canalizada também não tinha. Era tudo muito precário. Qual foi a mudança, a maior mudança que aconteceu de lá pra cá? Isso foi inúmeras mudanças, né? Aí vieram várias gestões, cada gestor contribuiu da sua forma mais adequada. E aí chegou canalização de água, chegou energia, que nós não tínhamos energia, que era energia tocada a motor, ela só ficava até as 10 horas da noite, aí ela dava um sinal que era para todo mundo ir para casa e a energia apagava, né? Então aí chegou energia, posteriormente começou a chegar os asfaltos, aí veio a transformação da cidade, os empresários, novos comércios, também veio a TO, né? Que logo em seguida criou o Tocantins, né? E a partir do Tocantins veio os asfaltos, que melhorou bastante a mobilidade e trouxe desenvolvimento para nossa região. Tem alguma lembrança marcante dos primeiros tempos daqui? Sim, eu me lembro quando eu mudei para cá, eu morava na zona rural, né? Tinha pouco conhecimento, meu pai comprou a máquina de arroz, nós viemos para cá, e quando eu comecei a estudar, eu me lembro uma coisa que me recorda bastante. O primeiro dia de aula, o segundo dia de aula meu, muito tímido, eu não tinha convivência com várias pessoas assim, né? E eu vi as crianças, os adolescentes, meus colegas lá, foi no quadro escrever com giz. Eu não conhecia se era com giz. Eu peguei minha borrachinha e fui lá tentar escrever, não consegui escrever. É uma coisa que ficou marcada para mim. O que você sente quando vê o crescimento da cidade? Pra gente é motivo de muita alegria, muito orgulho, porque eu me lembro bem quando eu cheguei aqui, era muito pequeno, tudo muito difícil, a condição de vida, não tinha asfalto, não tinha água canalizada, não tinha energia, então assim, pra gente foi uma satisfação. E eu poder contribuir com esse desenvolvimento ainda mais, que é satisfatório pra gente, a gente tem trabalhado bastante. E assim, deixar um legado é nossa marca, é um desejo, é um legado que a gente vem trabalhando para deixar a nossa contribuição para o nosso município e para a nossa comunidade. Como que era o transporte antigamente em relação a ir levar os alunos para a escola ou qualquer meio de transporte para levar para outras cidades vizinhas daqui? Naquela época não existia transporte escolar.
né? Eu cheguei daqui, existia as escolas na zona rural, né? O transporte que era feito era carro de boi, era em cima de um lombo de um animal, de um jumento, de um burro, de um cavalo. Eu mesmo cansei de vir da fazenda para cá, tocando boi pro vaqueiro do meu pai, né? Que trabalhava e vinha, trazia arroz para limpar, daqui a gente levava mantimento para casa, além do arroz levava mais as coisas que precisava lá. E o transporte era feito disso. Meu pai contava que ele saía daqui para ir na Bahia buscar sal para tempero, buscar coisas para casa, né? Então era muito precário, era tudo no lombo do animal, carro de boi e o animal, cavalo, jumento, burro. Era dessa forma, bicicleta. Hoje ninguém vê bicicleta quase, né, na zona rural, só na cidade. E a Aura e outras coisas que mexeu com ouro, outras empresas que mexeu com ouro que estavam aqui desde o início. O senhor acha que ajudou bastante no desenvolvimento da cidade e entre outras coisas na cidade também? Sim, com certeza. O ouro é uma riqueza, inclusive a origem de Almas foi através do ouro, né? E teve aqui há 20 e poucos anos atrás, teve a mineradora Vale do Rio Doce, ajudou no desenvolvimento. Hoje nós temos a Aura que está há 5 anos instalada aqui no município, mais ou menos 5 anos, né? Tem 3 anos de operação e foi 2 anos de instalação. Então, tem mudado bastante, é visível, a gente sai na cidade e vê o tanto de construção que tem, o tanto de pessoas empregadas, o comércio cresceu, fortaleceu, melhorou a qualidade de vida das pessoas. Então, e eu acredito que tem muito mais para melhorar. Nós estamos apenas com 3 anos de exploração e a Alma já evoluiu bastante. E a nossa meta é levar asfalto em todas as ruas da nossa cidade, e isso graças à mineradora, né? Porque simplesmente com emenda e com dinheiro arrecadado do município a gente não teria condição de fazer isso. Sobre a Tamborá e também sobre uma época que deu bastante crise sobre a urina preta e também sobre a Tamborá, a falência da Tamborá, prejudicou também outros trabalhadores daqui também? Isso foi no início quando eu comecei na gestão mais vaguinha, no início de 2017, impactou bastante, porque a Tamborá gerava em torno de 250 empregos diretos, e aí foram cortados esses vínculos empregatícios, né? Aí fechou a Tamborá, veio essa crise total e Almas demorou para restabelecer o comércio local e a geração de emprego também. Então foi uma fase difícil para a gente. Qual foi sua primeira expectativa quando pensou em criar posse como prefeito? Em criar o que? Não entendi. Em criar posse como prefeito, antes do ser o vice. Qual foi sua primeira expectativa quando ganhou como prefeito? Nós tivemos assim, é uma coisa nova, né? Eu vim do privado para a gestão pública. Então, qual que é a expectativa da gente? Poder contribuir e melhorar com a qualidade de vida de cada cidadão ao mês. E para a gente, como filho de Almas, é uma honra grande a gente poder dar nossa contribuição e fazer o município desenvolver, dar qualidade de vida às pessoas. Nós temos muitos projetos bons para acontecer na cidade e assim, para a gente é só gratidão. Gratidão a Deus e ao povo de Almas por ter nos confiado essa missão. Quando que a senhora decidiu virar costureira e o que te fez a levar a ser? Em 2005, o meu primo foi candidato a prefeito e eu estava com Raquel fazendo faculdade em Palmas e nós não podíamos mais ficar lá porque não tinha dinheiro, né, para gastar. Já tinha vendido a casa, já não tinha mais dinheiro. Aí eu pedi para ele um serviço para mim conseguir o recurso para manter a faculdade dela. Aí ele me deu um serviço que chamava naquela época, hoje ele é o CREAS, né? Naquele tempo eu me esqueci o nome. Aí eu fui de ruas em ruas, cadastrando as pessoas carentes. Me deparei com muita mulher carente, muita mulher pobre, e eu tive dó da situação. Aí perguntava para elas o que elas queriam fazer, o que elas sabiam fazer. Só sabia mesmo mexer com casa, lavar prato, lavar roupa, empacar as coisas assim, né? Você não costura, não? A gente já fez o curso de corte e costura, mas quando terminava o curso, carregavam as máquinas. Diga, então, junte-se a mim que eu vou dar um jeito nisso. Aí eu conversei com 2 costureiras, amigas minhas,
E nós achamos por bem criar uma associação para juntar com elas, né? E nessa conversa juntar-se a mim, quando eu pensei que eu estava com 74 mulheres cadastradas. Aí cheguei na primeira dama, que é a dona Guinorá, cheguei nela e falei, Guinorá, foi bem aqui em casa mesmo, eu não posso, mas você pode. Eu estou com 74 mulheres cadastradas para costura, só temos 3 máquinas manuais, a minha idezinha de pedrina, mas você pode arrumar, né? Aí foi tempo que a primeira dama do estado, o Dulce Miranda, mais o Eudoro Pedrosa, criaram no estado de Tocantins o programa Zigue Zague, e o Manuel foi e assinou o convênio com o Projeto Zigue Zague, né? E doou para nós 10 máquinas industriais, com todos os equipamentos, matéria-prima, a pessoa também para dar o curso, e nós fizemos, né? E eu garanti a minha parte, eu trabalho de graça, eu não ganho um centavo por isso, eu ganho do que eu faço, mas para ensinar eu não ganho nada. Então, eu não gosto assim, de ver as pessoas sofrendo, passando necessidade, não. Quanto mais aquelas mais carentes, vai se ficar. Inclusive, amanhã a gente tem um encontro aqui com a senhora que é da Aura, e eu já convidei algumas delas para vir amanhã, para dar um testemunho do que é a Associação Mães Costureiras. Mas eu comecei a costurar com os meus 7, 8 anos com minha mãe. Minha mãe tinha uma máquina manual, né? Eu costurava escondido dela. Quando ela saía, eu pegava a máquina e costurava. Aprendi também a fazer costura na mão, na agulha, né? Como eu falei, no tecido de algodão, a gente costura tudo na mão. E assim a gente vai, né? Quando a gente tem o desejo de ser alguma coisa, a gente é. A gente basta querer. Hoje aqui tem várias costureiras aqui. Não sei se vocês conhecem a Leonina. Pois é, sou da associação. Tem Bia lá do Minjolo, também da associação. Tem a Lucinha, que é mulher de Somar, lá da Vigilância, da frente da associação. Tem Maria Aparecida, que mora aqui no setor norte, também da associação. E assim são várias. Tem outra que está em Brasília, tem outra que já mora no Badoca, tem outra de Porto Alegre, que também fez o curso aqui com a gente. Então é assim que a gente vai. É uma mão lavando a outra. E com as duas lavando o rosto. Querendo também fazer parte do nosso time, é só vir. Porque aqui a gente não aprende, não é só costurar, não. Aprende a costurar, aprende a pintar. Assim, as pinturas da sua camisa aí. Essa aqui foi feita muito aqui em Almas. O Gilsomar pintava, ele deixou de pintar porque ele não aguentou ficar mais em pé. Mas ele pintava. Pode bordar também, que eu estou com um projeto lá com a primeira dama do estado, para doar a máquina de bordar para a gente, né? Tem uma mulher que, quando ela entrou na associação, ela estava com uma depressão muito grande. Quando ela saiu, ela já fez a calça dela para o desfile. Desfilamos em Palmas, eu e a Bia. Está no computador lá da associação, né? Estamos desfilando lá em Palmas, no projeto Zigue Zague. Foi muito bom. E estamos à disposição, se vocês quiserem fazer parte do nosso time, é só chegar. Que a senhora sente mais falta ao longo da educação? Eu sinto falta, às vezes, né, de políticas que realmente valorize o professor. Entendeu? O professor, ele é a essência da educação, é base, né? E muitas das vezes a gente sente essa falta dessa valorização, né? Por parte da família mesmo, né? Da própria comunidade, certo? Órgãos públicos, ainda eu acho que é muito importante pensar em um professor como essência, como fundamento, né? Como base de uma escola, porque é por meio dele que todo o processo é realizado. E para termos estudantes protagonistas, alunos exemplares, com destaque na vida, com destaque em todos os âmbitos de sua vida, é preciso professores com bem-estar, sabe? Eu falo mais da questão emocional. Está faltando muito. Nós temos, falta ainda esse cuidado do bem-estar do profissional que está à frente dos nossos estudantes. Já tivemos vários avanços, mas ainda é pouco para a carga que a gente carrega. A carga que os professores carregam todos os dias. É preciso mais políticas de bem-estar. O que mais mudou na educação de antes para hoje? Muitas coisas foram positivas, inclusive a nossa base comum curricular, que é a BNCC. Ela traz uma base de currículo, né, para todas as escolas a nível nacional. E aí nós temos a base, os formativos itinerários, algo importante, porque a nossa juventude, os nossos jovens do ensino, que estão no ensino médio, ele tem a oportunidade de escolher aquilo que ele quer cursar, que fala
de encontro à sua realidade. E isso é muito importante, isso é um avanço significativo, né? É magnífico, a gente tem vários avanços, inclusive na educação inclusiva, né? Os nossos alunos com deficiência hoje, eles têm mais amparados, são mais acolhidos, eles têm uma política com mais qualidade, né? De acessibilidade e tudo mais. Isso para nós é um avanço significativo. Chegamos ao fim desta jornada. Pelas memórias e histórias da nossa cidade, ao longo deste documentário, ouvimos relatos de pessoas que viveram de perto as mudanças do tempo e ajudaram a construir a comunidade que conhecemos hoje. Cada história compartilhada aqui carrega lembranças, sentimentos e experiências que fazem parte da identidade do nosso povo. Escutar essas vozes é valorizar o passado, compreender nossas raízes e manter viva a memória de quem veio antes de nós. Agradecemos todos que participaram deste projeto e dividiram um pouco de suas histórias conosco. Sem cada relato, este documentário não teria o mesmo significado. Que essas lembranças continuem vivas através das próximas gerações, porque enquanto houver memória, o passado nunca, mas nunca será esquecido. Obrigado a todos que prestaram atenção